Olá pessoal, beleza pura sem mistura? Estamos nós aqui mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Hoje para falar sobre a segunda parte deste livro sensacional, que é o Vermelho e Negro, escrito pelo Stendhal. A primeira parte já tem vídeo aqui no canal, né? E hoje nós falaremos da segunda parte, da ida do nosso herói, né, Julien Sorel, para a Grande Paris. Então, na primeira parte, nós vimos a vida francesa nas pequenas cidades, né, com o surgimento da nova aristocracia, que seriam os burgueses, as pessoas que não eram ricas por direito de nascença, mas se tornaram ricas por seus empreendimentos. E agora, na segunda parte, a gente vai conhecer um pouco da aristocracia, daqueles nobres que são nobres mesmo por direito de nascença, por nome, né? O Julien Sorel vai viver na casa do senhor de La Mole, Marquês de La Mole, um dos homens mais importantes da França da época. Não é uma figura histórica, né, mas no enredo do livro ele é um dos homens mais importantes da França, e o Julien vai trabalhar para ele como uma espécie de secretário. Então o Marquês de La Mole vai dar, digamos assim, o teor de uma carta que ele quer escrever, e o Julien vai acrescentar ali todo aquele palavrório para poder dar corpo à carta e tornar ela digna de ser enviada com a assinatura do Marquês de La Mole. Então no livro vai retratar que o Marquês de La Mole vai escrever no canto das páginas mais ou menos o que é a ideia. O Julien vai elaborar a carta e depois o Marquês vai dar uma olhada e falar: essa aqui está boa, essa aqui não está boa. Ele assinando as que estão boas, envia as que não estão boas, deverão ser refeitas. Beleza? Então essa é a função do Julien Sorel. E o capítulo já começa com o Julien na embarcação indo para Paris, ouvindo a conversa de dois homens, onde um deles se queixa de que ele foi para a zona rural achando que ele ia poder desfrutar da sua aposentadoria com tranquilidade, e ele encontrou foi o oposto, porque na zona rural o que menos havia era privacidade, né? Todo mundo sabia da vida de todo mundo, ele não tinha um pingo de sossego. Então, na agitação da cidade grande, na agitação da grande Paris, é que agora ele vai buscar a sua tranquilidade. Porque, diante de toda aquela agitação, as pessoas se tornariam alheias umas às outras. Então, nunca se esteve tão junto e nunca se esteve tão sozinho. Isso já nos passa uma grande mensagem. As pessoas que têm um olhar atento vai perceber essa mensagem nessa passagem, beleza? E na sequência, o Julien chega na casa do Marquês de La Mole, fica impressionado com toda a magnificência, né? Acho que é esse o nome, da mansão de La Mole, porque apesar dele ter ficado um bom tempo em contato com os ricos de Verrières, aqueles ricos empenhavam-se em parecer nobres. Era algo forçado, porque aquilo não era uma nobreza de berço, não era algo que eles viveram desde que nasceram. Enquanto os nobres de Paris eram os verdadeiros aristocratas, né, poderosos e ricos por direito de nascença, por tradição familiar. Então tudo aquilo ali carregava um requinte especial, um requinte legítimo do que seria nobreza. Então, apesar de todo o dinheiro, né, os hábitos, os modos daquelas pessoas não carregavam aquela caipirice de Verrières que se esforçava em parecer rico, em parecer nobre desde nascença. Beleza? Logo quando o Julien chega, ele é apresentado para Mathilde e para o Norbert, que são os filhos do Marquês de La Mole. O pessoal fica impressionado com a determinação dele, porque ele resolve montar a cavalo com o Norbert. Ele cai, mas ele não se deixa envergonhar por isso. Então ele vai persistir várias vezes até que ele pega a mão a coisa. Também vão se impressionar com ele, porque no primeiro jantar que tem, junto da família de La Mole, estão várias outras pessoas, né, convidados da grande sociedade. Isso era algo extremamente comum ali para eles, porque o pessoal já não tinha dinheiro, aonde gastar tanto dinheiro. Então o que eles faziam? Promoviam jantares, bailes. Os bailes eram importantíssimos aqui na nossa história. E num desses jantares tinha um acadêmico, né, não sei, não me lembro se menciona de qual universidade, mas acredito que seja da Universidade de Paris. E o Julien domina ele intelectualmente naquele jantar. Então, ele mostra que, apesar de ser um sujeito de origem humilde, ele é extremamente instruído. Lembrando que ele foi instruído pelo Abade Chelan. Ele tinha uma memória prodigiosa, como o pessoal diz, memória idética, né? Não esquecia um detalhe, uma capacidade de
de absorver novos idiomas, né? Ele sabia o Novo Testamento todo de cor e em latim, até algo que é da biografia mesmo do autor do Stendhal, né? Impressionante. Então, nesse primeiro encontro, nesse primeiro jantar, ele já mostra que ele não é qualquer um, beleza? E aí começam as reuniões, ele vai ver que está como um peixe fora d'água no meio de todas aquelas pessoas, ele mostra não ter traquejo nenhum no meio de toda aquela aristocracia, e é bom nós termos em mente, porque no decorrer desse segundo capítulo aqui, o nosso personagem ele vai sendo lapidado, ele vai sendo refinado até ele encontrar o seu lugar ali e até ele ter condições de dançar conforme a música. Beleza, pessoal? E o Julien vai vivendo com o Marquês de La Mole, impressionado com todo aquele luxo, com todo aquele esplendor, mas ao mesmo tempo, periodicamente, ele vai no seminário ali perto, onde o abade Pirrade está junto da sua comunidade de jansenistas para tomar algumas aulas. Esse foi o combinado do Pirrade para ele ir para Paris. E ele fica impressionado com a vida austera dos jansenistas. Então, lembrando que neste livro retrata a igreja francesa meio que dividida entre dois grupos. Um grupo mais secularizado, representado pelos jesuítas. Então, o Stendhal faz a caveira dos jesuítas aqui como um bando de vendidos da época, preocupados só em influência política, em dinheiro e coisas assim. E os seminaristas aspirantes a jesuítas preocupados com as salsichas do almoço. Enquanto os jansenistas seriam um grupo menor, né, mas com uma proposta mais radical de viver a fé cristã com mais austeridade, seguindo os princípios dos santos padres da igreja, né, principalmente Santo Agostinho. Então ele vai ver através desse contraste da vida luxuosa de Paris e da vida austera ali dos jansenistas, o que são realmente os jansenistas. Então essa é a imagem que o Stendhal quer nos passar dos jansenistas. E em um desses salões, o Julien vai ter contato com um homem refugiado da Itália, que é o Conde Altamira, representado como um homem grande, robusto, né? uma grande figura, um sujeito que se destaca. E ele está refugiado na França, porque foi condenado à morte na Itália por ter participado de uma espécie de revolução lá. Então, apesar dele ter uma nobreza, dele ser um nobre, ele se destaca entre aqueles nobres, por quê? Por causa da sua carga de realidade da vida, né? O Conde Altamira é um sujeito que tem contato com a vida, não é um sujeito que vive só naquela atmosfera fútil dos nobres franceses, né? É um sujeito que participou de revoluções, de rebeliões e tal, então ele se destaca, e por se destacar ele acaba se associando ali com o Julien, que é o outro peixe fora d'água. Então nos salões nós teremos muitas conversas do Conde Altamira com o Julien, e uma dessas conversas é muito importante para a nossa história aqui. E na sequência, o Julien aparece em uma vendinha tendo uma treta com um senhor lá que estava olhando torto para ele. Pelo menos ele achou que estava olhando torto para ele. E uma coisa que eu acho que esqueci de mencionar no primeiro capítulo é que quando ele vai para o seminário, ele passa por uma espécie de vendinha dessa Besançon e fica com uma espécie de dor de cotovelo, porque aconteceu uma situação semelhante do sujeito ter olhado feio para ele e tal, e ele não reagiu, e ele ficou matutando e remoendo aquilo ali. Então, mais uma vez, nós vemos como um traço do nosso personagem um sujeito rancoroso, doído, sabe, complexado, que por uma situação boba e banal dessa, ele ficou nutrindo aquela espécie de sentimento, e foi um sentimento que explodiu agora nessa segunda situação que é semelhante. Ele dessa vez decidiu não levar essa afronta para casa, e ele treta com o cara, né? Tipo assim, o que é que você tá olhando, meu camarada? E os dois começam a discutir. O Julien se limita a falar assim: me dê seu endereço, eu te desprezo. Né? No sentido assim, me dê seu endereço que eu vou lá na sua casa te desafiar para um duelo. Essa era uma prática vigente na França ainda naquela época, né? Das pessoas ter um problema. Então vamos, você escolhe seus padrinhos, eu escolho os meus ali como testemunha, e a gente vai resolver a coisa num duelo. Era até algo louvável pelo sentido, tipo assim, no duelo se resolverá, e se não resolver ali, não pode acontecer depois.
Então, até para a questão de assassinatos que acontecem e que não descobrem qual que era o autor, quando você desafiava uma pessoa para um duelo, você assumia a responsabilidade de não procurar nenhuma vingança para além daquele duelo. Então era até uma forma da pessoa se resguardar de não ser acusada criminalmente no futuro. Então ele desafia o sujeito joga um monte de cartões na cara dele assim, com um endereço, que supostamente seria o endereço desse sujeito. O Julien escolhe o seu padrinho, seria um amigo dele. E quando eles vão na casa, no endereço que o homem deu, ele se surpreende porque ele não encontra o homem. Ele encontra um nobre lá que fala: gente, isso é uma baita confusão, eu não te conheço, tô achando essa situação muito engraçada e tal. E a hora que o Julien está indo embora, ele nota que o cocheiro daquele nobre é o sujeito que ele teve a treta. E ele ficou tão irritado, tão despeitado pelo o sujeito que ter feito isso, ter sido o cocheiro e ter dado o endereço do seu patrão e tudo mais, que ele agarra o sujeito, derruba ele e começa a descer o pau no sujeito. Algumas pessoas vêm ajudar o cara, o Julien arranca uma pistola e vai dando tiro para tudo quanto é lado para afugentar essas pessoas. E nessa hora o nobre, dono daquela casa, ele fala assim: então agora nós temos motivo suficiente para travar um duelo. Você veio aqui, você bateu no meu funcionário, né? E eles vão lá travar o duelo. E o Julien é atingido com um tiro no braço, o duelo acaba ali. E aquele nobre, investigando, né, quem o Julien era, ele fica assustado porque ele travou o duelo com um mero secretário. Né? Lembrando que por um princípio dos duelos, uma pessoa de uma classe superior ela não era obrigada a aceitar o convite de uma pessoa de uma classe inferior. Então é igual no UFC hoje em dia, um campeão não fica feio para ele não aceitar o convite de um Zé Mané para uma luta. Então, nessa hora, para não ficar feio para esse Lorde, ele inventa que o Julien é uma espécie de filho, parente do Marquês de La Mole. Essa história chega nos ouvidos do Marquês de La Mole e o Marquês de La Mole não acha ruim, não. Ele acha até bom, ele gosta da ideia. E depois disso, o Marquês de La Mole vai mandar o Julien para uma missão diplomática na Inglaterra. Mas na verdade diplomacia não tem nada. O Julien fica passeando lá e aprendendo uma espécie dos modos aristocráticos dos ingleses e tal. Ele trava conhecimento com uma figura importante para a nossa história, que é o príncipe Korassov, é um príncipe russo, uma espécie de Dom Juan daquela sociedade ali. Ele tem como um dos seus passatempos a conquista das mulheres, então ele conhece várias estratégias, várias formas de se conquistar mulheres diferentes, né? E o Julien cria uma amizade com esse sujeito e tal, e quando ele volta para Paris, o Marquês de La Mole vai e o condecora com honras, com uma cruz lá, para poder elevar a sua posição social. Então aquela viagem tinha uma finalidade, era de elevar a posição social do Julien, né, por ter prestado serviços diplomáticos. E o Julien voltando, ele descobre que o senhor Valenotti, vocês lembram? O chefe do asilo de mendicância, agora ele é prefeito da cidade de Verrières. E depois, em um dos bailes lá, né, o Julien conversando com o Altamira mais uma vez, eles falando a respeito de revoluções e tudo mais, a Mathilde, filha do Marquês de La Mole, vai ouvir a conversa dos dois e vai se interessar muito pela conversa dos dois. E a Mathilde vai começar a raciocinar o seguinte: esse pessoal tudo que está aqui, esses nobres, esses príncipezinhos fúteis e tudo mais, eles podem comprar muitas coisas com seu dinheiro, mas eles não podem comprar uma condenação à morte. Para comprar uma condenação à morte, você tem que ser homem suficiente para fazer algo que valha uma condenação à morte. Então, nessa situação, o Julien e o Altamira vão se destacar. O Julien, apesar de nunca ter feito nada que valesse uma condenação à morte, ele transpira uma espécie de mistério que indica uma mente revolucionária. E a Mathilde começa a perceber isso, uma certa periculosidade nele. O irmão dela também percebe isso em um determinado momento do livro. Ele vai expressar essa percepção, que em uma revolução, aquele padrezinho, o pessoal se referia a ele como um padrezinho pelas suas roupas de
de seminarista, cortaria a cabeça deles sem pensar duas vezes. E aí o Julien e o Altamira conversando sobre essas coisas, o Altamira fala que ele acaba tendo que fugir da Itália, porque chega um determinado momento que ele não quer ir adiante com a revolução, que ele teria que matar algumas pessoas e tal. E o Julien fala uma frase importante, né? Que é: ora, quem quer os fins, quer os meios. Eu não hesitaria em cortar a cabeça de 2 homens se fosse para poupar a vida de 4. Então, é aquela famosa frase, né? Os fins justificam os meios. O Julien parece concordar bastante com isso. E a Matilde, ouvindo aquela conversa, ela vai ficando excitada com aquilo, porque ela até então viveu naquela atmosfera fútil, naquela atmosfera aristocrática, e como ela é uma jovem, com os nervos à flor da pele, com os hormônios à flor da pele, ela quer uma dose de vida real. Então, todas as suas atenções são colocadas agora no Julien Sorel, que é o secretário de seu pai. E aí no dia seguinte, a Matilde vai atrás do Julien na biblioteca, que é onde ele ficava escrevendo as cartas de seu pai, vai começar a conversar com ele, e o Julien vai acabar expondo para ela muito dos seus ideais revolucionários e até o emprego da violência, né, nas revoluções, a sua convicção de que ela é justificável. E a Matilde fica um pouco perturbada com isso. É a primeira vez que ela entra em contato com alguém falando com tanta sinceridade um assunto tão delicado. Lembrando que nós estamos na França pós-Revolução Francesa. O pessoal só de ouvir falar em revolução já tinha um calafrio na espinha. E tem um episódio muito engraçado depois, que o Julien vai estranhar o comportamento da Matilde em um determinado dia. Depois ele descobre que é sempre assim, todos os anos, onde ela se apresenta como uma pessoa de luto, de roupa preta e tudo mais. E ele vai procurar saber luto de que essa menina tá, quem foi que morreu. E o pessoal vai contar para ele que ela que ela personifica nessa data a figura de uma antepassada sua que se apaixonou por uma espécie de rebelde e tal, e que o sujeito foi decapitado, e que essa mulher de luto por esse cara requisitou a cabeça dele para o carrasco, para poder enterrar a cabeça dele. Então, assim, uma história meio macabra, meio sinistra. E essa menina se mostra muito sinistra em querer reviver essa situação todos os anos. Inclusive, o nome dela é em homenagem a essa mulher que tem um nome semelhante ao dela. E aí o Julien começa a se envolver com a Matilde, e ele começa a ter com ela aqueles mesmos delírios que ele tinha com a senhora de Renal, né? Aquela mesma palhaçada de vou usá-la, vou subjugá-la, vou usar a minha influência sobre ela como uma espécie de ponta de lança para marcar minha superioridade aqui nesse lugar, né? Para diminuir a diferença entre mim e os meus patrões e os meus superiores. Então, vou pegar a filha do Marquês de La Mole. Aquela bobagem de sempre. E como no primeiro capítulo, né, na primeira parte do livro, nós vamos ver que o Julien vai cair na mesma armadilha. Ele vai acabar se apaixonando por ela. Ele começa com essa bobeira de achar que ele vai sair por cima, e nós vamos ver que ele vai acabar se apaixonando pela Matilde. E a Matilde vai começar a comparar o Julien com aqueles nobrezinhos dos salões, das reuniões ali, e ver que, e ela vai acabar até falando para eles que assim, se o Julien fosse reconhecido por um nobre de alguma região das montanhas e ganhasse alguma fortuna e tudo mais, em poucas semanas ele teria os mesmos bigodes que eles. Ou seja, a única coisa que coloca o Julien em uma situação de desproporção com eles é só a questão do dinheiro, né? E o Julien, uma vez tendo dinheiro, ele seria até muito mais superior a eles por causa da sua personalidade. Então os caras vão ficando cada vez mais despeitados, vão ficando cada vez mais hostis à presença do Julien naquelas reuniões, naqueles passeios pelos jardins. E aí é nesse cenário que a Matilde vai enviar uma carta para o Julien se declarando. E uma carta que vai ser recebida com muita suspeita pelo Julien, né? Como a gente sabe que ele é um sujeito extremamente ressabiado, ele vai pensar, esse pessoal está querendo armar uma armadilha para mim, para poder fazer chacota com a minha cara, né, gozar da minha cara, falando, ele acreditou que a filha do patrão iria se apaixonar por ele e tudo mais. E ele fica maquinando aquilo muito tempo, e ele resolve fazer um backup dessa carta, colocando ela dentro de uma bíblia, enviando para o seu amigo Fouquet
guardar para ele. Então, de forma que, se em algum momento ele fosse exposto ao ridículo, Fouquet tinha instruções para poder divulgar aquela carta. Então, mais uma vez, nós vemos o caráter super cismado, sistemático do Julien Sorel. E a Mathilde vai enviando várias cartas e ele vai tratando ela com uma espécie de precaução, respondendo ela com uma espécie de precaução, de forma que se as cartas dele forem divulgadas, ele não seria exposto ao ridículo. Até que chega o ponto que a Mathilde vai convocar ele, a presença dele no quarto dela de madrugada. Vai falar assim, olha, você vai lá no jardim, vai pegar uma escada, vai colocar na janela do meu quarto, porque eu preciso falar com você. E o Julien trava um drama interior assim, que beira a psicose por causa dessa questão, porque ele fica naquela tensão entre será que é verdade que essa moça está apaixonada por mim, ou será que tem um monte de gente escondido para me ridicularizar, para me bater, para me julgar lá de cima quando eu estiver chegando na janela dela. Então, quando ele vai pegar a escada e vai subir a janela para poder encontrar com a Mathilde, ele está com 2 pistolas no bolso, sabe? Ele vai pular no quarto, vai procurar pessoas escondidas, sabe? Vai ser aquela coisa totalmente paranoica e a Mathilde vai ficar olhando para aquilo ali sem entender o que está acontecendo. Quando ele percebe que não era as suas suspeitas, né, não eram verdadeiras, que a menina realmente queria ficar com ele, ele vai tomar ela por amante, mas mais uma vez vai se repetir o episódio da sua primeira noite com a senhora de Renal, né? Toda aquela situação onde ele quer parecer predominante, como ele quer parecer dominador da situação, né? Como ele quer subjugar a Mathilde. E agora a nossa história vai ficando mais interessante ainda. Por quê? A Mathilde, que antes estava apaixonada por ele, já tinha decidido que iria amá-lo, é muito interessante isso, que ela toma a decisão, irei amá-lo. Ela vai começar a desprezar o Julien. Por quê? Antes ela via nele algo diferente de todos aqueles nobres, fúteis, bajuladores, e agora ele vai começar a dar uma atenção especial para ela. Então esse livro vai falar um pouco sobre a natureza feminina também, através das pessoas, né, da Mathilde e da senhora de Renal. Então a Mathilde vai começar a desprezar o Julien por causa dessa atenção que ele está dando para ela, porque ele, como eu disse, ele vai se apaixonar por ela, e vai chegar um momento que esse desprezo dela vai ferir a sua honra, porque ela é extremamente orgulhosa. Ela vai olhar para si mesma e falar, olha só, eu sou filha do Marquês de La Mole, e eu acabei caindo nessa loucura de me apaixonar por esse padreco, né? Lembrando que eles se referiam a ele sempre como um padrezinho. E um momento na biblioteca, que para mim é uma das partes mais interessantes desse livro, ela vai falar para ele que ela está chocada com ela mesma por ela ter se entregado para o primeiro que apareceu na frente. E como o Julien é um sujeito muito orgulhoso, naquela hora ele tem um acesso de fúria. Ele vai subir numa escada, numa mesinha, numa cadeira, não me lembro qual que era o objeto que ele sobe, para tirar uma espada da parede, daquelas que decoram os grandes salões, para matar a Mathilde. Então, assim, toda a cena mostra que ele estava convicto que ele iria matar ela, e ela viu isso. E ele tira a espada, só que antes dele se lançar até ela, ele pensou, falou assim, olha, não posso matar a filha do meu benfeitor, né? Tipo assim, seria uma puta ingratidão. Então, naquele momento ele pensa 2 vezes e volta, embanha a espada e resolve sair. E é interessante que ele pensa assim, teria sido o mais feliz dos homens se pudesse matá-la. Esse é o pensamento do Julien. E a Mathilde, agora recuperando o fôlego, ela pensa, ele é digno de ser meu senhor, já que esteve a ponto de me matar. Então, assim, eu achei isso super divertido, super engraçado, porque assim, ela estava desprezando ele porque ela tinha ele nas mãos, né? Ela não dava valor porque ela já tinha conseguido. Naquele momento onde ele fugiu do seu controle e até ofereceu uma ameaça para ela, ela voltou a se apaixonar por ele, ela voltou a amar ele. Então a gente começa agora a entender, né, como que funciona a cabeça daquelas mulheres de malandro que apanha, que tem a cabeça raspada e que tá voltando pro cara, né? E o romance dos dois já ia voltando pros trilhos quando o Julien cai na besteira de se declarar apaixonadamente para ela num dos seus passeios no jardim. Então todo aquele amor
que lá ia voltando com o episódio da espada na biblioteca, cai por terra mais uma vez. Porque a Matilde tem ele novamente à sua disposição para ela pegar a hora que ela quiser e largar a hora que ela quiser. E o amor começa a arrefecer mais uma vez aí. E ela vai começar a desprezar ele novamente. Ele vai ficar num conflito interior lascado. Até que vai chegar um dia que ele vai ser ousado o suficiente para ir novamente no quarto dela, lá, colocar a escada. Aquela ousadia vai suscitar novamente aquele amor. Então a gente está vendo uma situação de vai e volta, parece que interminável da parte dela. Mas ela responde bem a esse modo ousado, corajoso, determinado do Julian. E quando ele abaixa a guarda, ela vai e ataca ele. Então, passado esse episódio, é até interessante que ela dá a ele uma mecha do cabelo dela como uma espécie de submissão. Ela vai esquecer aquilo tudo, ela vai começar a esconder o lugar que ela cortou o cabelo. E vai passar a desprezar o Julian mais uma vez. Então, coitado do rapaz, né? Ele não tem um dia de sossego, de tranquilidade quanto ao coração dessa moça. E aí, pessoal, ele vai ser enviado pelo Marquês de La Mole numa missão, né, uma nova missão para Estrasburgo. O Julian, nesse ponto, ele já goza da confiança do Marquês de La Mole a ponto de tomar conta de muitas das suas propriedades. E nessa viagem a Estrasburgo, ele encontra novamente o príncipe Korassov, que ele tinha conhecido na sua viagem para a Inglaterra. E ele vai contar o seu drama para o Korassov, né, que é uma espécie de Dom Juan aqui da nossa história. E ele vai falar: ah, não, meu amigo, você está fazendo tudo errado, sabe? Você está fazendo tudo errado. Eu vou te ensinar o caminho das pedras para você reconquistar essa menina e não perdê-la nunca mais. E a estratégia adotada pelo Korassov vai ser a seguinte: o Julian vai passar a desprezar a Matilde e vai passar a exibir o seu interesse por uma outra mulher. E a mulher que eles vão escolher para isso aí é a senhora de Fervax, que é uma viúva, parte daquela nobreza ali, uma mulher mais velha que o Julian, né? Sendo que ele é bem novo, mas uma mulher ainda jovem, muito bonita e respeitada. O Korassov vai dar ele uma pasta cheia de cartas de amor, cartas ridículas, mas que se enquadram muito bem no perfil da senhora de Fervax, e vai falar para ele: ó, você vai copiar, você não vai mudar uma vírgula dessas cartas aqui, por mais idiotas que elas pareçam. Você vai levar lá, e sempre que você entregar para o pessoal, para eles passarem para a senhora de Fervax, se tiver alguma criada dela por perto olhando, você vai fingir lágrimas nos olhos e tudo mais, porque com certeza isso vai chegar lá para ela, né? Então, tendo em consideração que essas atitudes dele, esse modus operandi deles é em relação à senhora de Fervax, né? Se fosse esse tratamento com a Matilde, ela ia desprezar ele mais ainda. Mas aqui a questão é despertar o interesse da senhora de Fervax. E eles vão começar a se corresponder, como se fosse uma espécie de correspondência intelectual com um fundo romântico ali. Não é explícito, mas existe um fundo romântico ali. Só que assim, essas cartas são tão maçantes, são tão ridículas, que o Julian passa a copiá-las automaticamente. Então, às vezes, quando era para mudar o nome de uma cidade, né? Porque as cartas foram escritas lá na Rússia. Aí, então, às vezes, em vez do sujeito colocar lá Paris, ele está escrevendo automaticamente Moscou, São Petersburgo e tudo mais. E a senhora de Fervax fala: o que é isso? Você fala: ah, não, eu viajei na maionese, estava pensando em tal coisa e coloquei errado e tal. E chega um ponto que ele passa nem a abrir as cartas da senhora de Fervax. Ele vai colocando elas na gaveta e continua enviando as cartas. Nos salões, nas reuniões dos salões, ele passa a ignorar totalmente a Matilde e dá toda a sua atenção para a senhora de Fervax. A Matilde vai notando isso e vai ficando cada vez mais inquieta. Ela tenta reagir de forma a preservar o seu orgulho, e ela vê que ele não está nem tchum para ela. O Julian a todo momento trava uma guerra com ele mesmo, que ele quer parar com tudo aquilo e se declarar mais uma vez, mas ele resolve seguir o plano do Korassov, até que chega um momento que ela aparece na biblioteca, totalmente transtornada, falando: como é que você tem coragem de fazer isso? Comigo, que sou sua esposa? Olha para você ver como que essa menina
ela é totalmente, ela viaja muito na maionese, né? Comigo, que sou sua esposa, lembrando que o Julien tirou a virgindade dela, né? Ele foi o único amante dela. E ela vai começar a interrogar ele a respeito dessas questões e tal, e vai correr abrir a escrivaninha dele e vai ver que ele nem estava abrindo as cartas da senhora de Fervax. Então, além dele estar ignorando ela, ela vai perceber que ele conseguiu a atenção de uma mulher da alta sociedade e que ele está desprezando até essa mulher da alta sociedade. Então, o interesse dela pelo Julien vai quadruplicar. Então, ela vai ver ele agora lá em cima, acima delas todas. Porque quando você dá alguma atenção para uma pessoa, você, digamos que, assume um grau de igualdade. Agora, quando ele está desprezando ela, está desprezando a senhora de Fervax, ele se colocou acima das duas. E ela não pode aceitar, então, agora, perder ele para a senhora de Fervax. A Matilde, então, vai cair no plano do Korassov, né? O Julien, por várias vezes, ele vai querer acabar com aquela farsa, mas ele vai lembrar de todo o drama que ele passou até ali, vai lembrar de que ela não reage bem ao jeito que ele normalmente agiria, então ele vai continuar com a atitude indicada pelo Korassov, né? Ele sempre vai dar a atenção para ela com uma dose bem calculada, porque senão ela vai escapar pelos dedos. Então, assim, ele vai manter o interesse da Matilde e vai retomar suas relações com a Matilde. E é nesse ínterim que a Matilde vai aparecer grávida. E a abóbora começa a lascar aí. Por quê? Ela aparece grávida, ela resolve contar para o pai tem um surto, né? Ele se sente traído, principalmente pelo Julien. É muito engraçado porque ele fala para Matilde, fala assim, como que você consegue fazer um negócio desse comigo? A minha filha, com o sobrenome Sorel, isso é um absurdo, isso é um traje, isso é maluquice, né? Isso é uma loucura e tal. O Julien vai até conversar com ele, ele vai falar assim, como é que você fez uma coisa dessa comigo? E o Julien vai falar, como é que você não foi embora na hora que você viu que vocês estavam se envolvendo? Ele falou assim, olha, eu tentei ir quando eu quis me mudar para tal região, né, para tomar conta dos seus negócios lá, e o senhor não deixou. E eu não podia falar para o senhor o que estava acontecendo, então o senhor me manteve aqui, mas eu tentei ir. E é nesse drama todo que o Marquês de La Mole, então, se decide por ajudar os dois. Ele vai decidir casar os dois e vai decidir colocar o Julien com uma patente militar de um regimento que estava destacado, um regimento do Marquês de La Mole. Então, assim, em 2 palitos, pela benevolência do Marquês de La Mole, o Julien se tornaria um sujeito rico e se tornaria um nobre. Além do mais, eles estavam tramando toda uma história para colocar o Julien como filho de um nobre que mora numa região afastada da França, para ele adquirir realmente um ar de nobreza perante todas as pessoas daquela sociedade. Então tá tudo muito bacana, tá mil maravilhas. O Julien já foi para aquela região. E o Julien chegando lá, pra você ver, né, como a gente sempre falou, ele sempre tem o mundo a seu favor, né, e apesar dele não perceber isso. O Julien chegando naquela região, vendo todo aquele destacamento militar, ele já começa a delirar, né, em quanto tempo ele vai levar para ascender ali, chegar a graus que o comparam com Napoleão. Então a gente lembra que ele tem Napoleão como uma grande referência, e nessa hora que a coisa vai azedar, porque o Marquês de La Mole, sem nenhum deles saber, ele vai começar a investigar a vida do Julien, vai entrar em contato com a senhora de Renal, e a senhora de Renal, apesar de amar o Julien, ela vai escrever uma carta difamando ele pela pressão que ela sofre do seu confessor. Então o confessor da senhora de Renal vai fazer ela escrever uma carta colocando o Julien como uma espécie de aproveitador de mulheres nobres. Ele se instalaria na casa como se fosse um parasita se instalando no hospedeiro, e ele subjugaria uma dessas pessoas ali a fim de conseguir chegar nos seus interesses, nos seus interesses de grandeza e tudo mais. E nessa hora o Marquês de La Mole fala assim, negativo, não vou mais participar dessa história, não vou dar minha bênção para esse casamento, tá tudo acabado e tudo mais. E a Matilde manda uma carta para o Julien informando tudo o que aconteceu por causa dessa correspondência do pai com a senhora de Renal. E aí, o Julien, recebendo uma carta da Matilde informando tudo o que aconteceu, ele vai voltar para Paris, né, vai ler a carta da senhora de Renal
e vai se conformar, tudo está acabado, né? Aqui, mas eu tenho uma coisa ainda para resolver. Ele pega 2 pistolas, vai para a cidade da Senhora de Renal, ele vai abastecer essas pistolas num armeiro da cidade e vai lá na missa, onde a Senhora de Renal está lá rezando e tudo mais. Lembrando que depois que o Julien foi embora, ela passou a buscar uma vida mais piedosa, uma vida mais religiosa, e vai dar 2 tiros na Senhora de Renal. O primeiro ele vai errar e o segundo ele vai acertar no ombro dela. E nesse momento ele achou que ele matou ela e vai deixar ser preso. E vai confessar, vai falar, não, foi tudo premeditado e tudo mais. E depois ele vai descobrir que a Senhora de Renal não morreu. E aí, quando ele descobre, ele vai começar a sentir remorso pelo que ele fez com a Senhora de Renal naquele surto de raiva dele. E aí o Julien preso, ele vai começar a receber visitas de seus amigos, de seus familiares e tudo mais. Uma parte até recebe uma visita muito cansativa de seu pai, né? Mas eu queria destacar 2 visitas que ele recebe. A primeira é do Padre Chelan, que foi o seu instrutor, o seu mentor desde o começo da história, antes do Abade Pirard. Então foi o Padre Chelan que ensinou o Julien em latim, ensinou as Sagradas Escrituras e tudo mais. E o Abade Chelan está muito velho, muito decrépito. E aquela figura dele vai fazer, digamos assim, o Julien ter o primeiro confronto com a morte. Porque até então ele está tranquilo, ele está corajoso, esperando uma sentença de morte por tentativa de homicídio. Quando ele vê a debilidade do Abade Chelan, ele vai começar a fraquejar. Mas na sequência ele vai ter a visita do Fouquet, seu amigo, que vai dizer que está disposto a vender tudo, todas as suas empresas e tudo mais, e com esse dinheiro orquestrar uma espécie de fuga para o Julien. E diante dessa demonstração de desapego, né, por um bem maior, um bem material, que é a amizade e tudo mais, ele vai retomar a sua coragem, né, para poder encarar as consequências daquilo que ele fez. Então naquele vai e vem, a Matilde vai para lá, começa a traçar uma teia de influências a fim de libertar o Julien, né? Porque ela não é qualquer pessoa, ela é filha do Marquês de La Mole. O Julien fica cansado, como se ele estivesse sendo esticado de um lado para o outro o tempo todo, e ele fala, eu só quero sossego, só quero aproveitar os dias que me restam fumando os meus charutos, que a Matilde levava para ele, uns charutos chiques. Então não me azucrina não, Matilde, sabe? Você está mais me fazendo mal do que me fazendo bem, tentando salvar a minha vida. E nesse cenário ele começa a receber as visitas da Senhora de Renal também. A Matilde fica extremamente doída, mas mais uma vez ela não abre mão do Julien, né? Ela entra na disputa mais uma vez com outra mulher. E ela vai ficar mais doída ainda quando o Julien fala para ela, olha, tudo que você fez agora parece razoável, mas daqui a uns anos você vai ver que foi uma grande loucura, uma grande bobagem. Então eu quero que você se case com o senhor de Crossenox, que era um nobre ali que galanteava pro lado dela, que a cortejava, que todo mundo achava que ia casar com ela. E eu quero que você dê o nosso filho para a Senhora de Renal cuidar. Aquilo ali foi um grande baque para Matilde, ela sentiu muito aquilo, mas mesmo assim ela não parou de visitar o Julien, de tentar orquestrar a fuga ou a absolvição do Julien. E aí, nessa sequência, acontece o julgamento dele. E aí que está a questão, nós falamos no primeiro vídeo, né, que o Valenod era um grande filho da puta. A gente começou a ter ideia sobre isso da forma que ele tratava os internos do asilo de mendicância, vocês lembram disso? E agora nós vamos ver o ápice da filha da putagem do Valenod no julgamento do Julien, porque ele é, digamos assim, o líder do júri. Então tudo aquilo que estava orquestrado pela Matilde para poder absolver o Julien vai cair por terra, porque ele vai ser julgado pelo Valenod. E o Valenod vai encontrar aí a chance de se vingar pelo aquele despeito que ele sentiu quando a Senhora de Renal, que o negou no passado e depois ficou com o Julien. Então, nesse momento, a hora que o Julien vê as pessoas que irão o julgar, ele, digamos assim, mete o pé na jaca e decide fazer uma espécie de discurso e diz que ele será condenado porque ele não está sendo julgado por seus pares, porque ele não está sendo julgado pelas pessoas da mesma classe social que ele, está sendo julgado por aristocratas, né? E que esses aristocratas são até inferiores que ele, e eles se sentem doídos porque em toda situação que ele esteve junto deles, ele se destacou, apesar de não ter fortuna igual a essas pessoas, né? A grande potência do Julien seria a sua capacidade intelectual, ou seja, ele fala assim, vocês querem me condenar porque vocês
ficam incomodados com a minha presença. A minha presença mostra o quão medíocre vocês são. Então, nesse momento, né, tudo vai por água abaixo e eles vão condenar o Julian à pena de morte. E o Julian até fala um negócio muito interessante, que assim, não se conhecem as nascentes do Nilo e não verão Julian ser fraco. O que ele está querendo dizer? Então vamos acabar logo com essa história, com essa morrinha aí, porque quanto mais eles demorar, mais cansativo fica para mim. Vocês não me verão ser fraco. Eu vou para o cadafalso, eu vou ser decapitado, mas eu vou como um homem, né? A senhora de Renal e a Matilde passam a insistir depois dessa condenação até o dia da sua execução, para que ele apele a instâncias superiores e tudo mais, mas o Julian já está decidido. Ele vai incumbir o seu amigo Fouquet, né, após se despedir dele, de manter as duas longe no dia fatídico, né, tocar a carruagem com elas para longe, apesar dos gritos, das histerias das duas. Ele vai para a execução da sua sentença como um homem, ele vai ser decapitado. E aí que surge uma cena muito interessante, né? Vocês lembram da Matilde vivendo o luto lá da sua antepassada, viver agora uma história semelhante, porque o seu amante foi decapitado, ela vai lá pedir a cabeça dele para o carrasco, vai ser cedido a ela, e aí vai haver um cortejo fúnebre no final dessa história, onde ela e seu amigo Fouquet vão levar a cabeça do Julian para ser enterrada numa gruta, onde o Julian passava muito tempo refletindo e pensando na vida com seus ideais de grandeza. Ela vai ornamentar toda aquela gruta ali com muito luxo pelo seu dinheiro, né? Vai enterrar a cabeça do Julian, vai ter uma multidão de curiosos e tudo mais. E no finalzinho a gente vê a senhora de Renal, alguns dias depois, morrendo abraçada com seus filhos, né? A senhora de Renal morre de desgosto, porque ela é a mulher que amou o Julian de forma genuína, não por causa de todos aqueles delírios de viver uma vida real igual a Matilde vivia. Então, não pode dizer que a Matilde não amou o Júlio, mas ela amou a sua maneira, de acordo com a sua idade e a sua situação ali. Enquanto a senhora de Renal, com um pouco mais de experiência, de traquejo da vida, encarou a situação de uma forma totalmente diferente. Então, o nosso livro termina aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa história é sensacional. O que eu passei aqui foi o resumo do resumo do resumo. Tem muita coisa a mais. O pessoal pode pensar que aqui eu dei um baita spoiler, que eu estraguei a história, mas, como diria um professor meu uma vez, é uma história que perde o interesse após saber o seu desfecho. Ela já não merecia ser lida desde o começo. Então, o Vermelho e o Negro, seu valor não é no seu final, mas em toda a história. Nós vimos aqui resumos que dão um norte para as pessoas se orientarem, mas nada substitui a leitura desse livro. Vale muito a pena. E para você que gostou de tudo isso, que quer acompanhar o nosso trabalho, fique sabendo que nós daremos sequência. Pretendo no próximo vídeo lançar um conto de duas cidades do Charles Dickens, o terceiro livro mais vendido do mundo. E se você quiser ver outras resenhas escritas, né, pode acessar a nossa página no Instagram. Vou colocar aqui embaixo o nosso arroba. E lá você vai encontrar várias indicações literárias. E não desgrude desse canal aqui, que nós vamos ter muito mais literatura. Fechou? Um forte abraço e fiquem com Deus.